So box, box, box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box, Box, Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. O campeonato tá começando, a gente já tá na etapa 13. E Felipe Junqueira. E quase teve um ataque cardíaco naquela diabo de corrida de Fórmula 2, pelo amor de Deus. Em meio a polêmicas em relação à demora na largada, Piastri deu o pulo do gato no Norris e ganhou em Spa. Vamos embora pra pauta porque tem bastante coisa pra falar, principalmente sobre a chuva. Pódio, então, foi Piastri, Norris e Leclerc, que foi uma surpresinha aí nesse pódio, viu? Mas pra gente começar, acho que tem que falar sobre o elefante na sala, que é a chuva de Spa. Denis colocou assim na pauta. Proibido correr na chuva sujeita a paulada. Estou errado? Em Spa tá realmente complicado, né? A gente tem uma questão dos carros e dos pneus, que os pneus são... A gente já falou disso aqui algumas vezes, né? Os pneus são bons demais. E tem a questão também dos carros com os túneis Venturi, né? Embaixo, pela configuração dos túneis, pra passagem de ar, lá, etc. Um monte de coisa técnica que não faz tanta diferença saber. Mas o caminho que faz o ar é o caminho que faz a água. E o ar sai pra onde? Para trás e para cima, o que faz o que a gente viu lá em Spa, é basicamente cego. Exato. Em Silverstone, o Hadjar bateu, eu não lembro qual era o piloto que tava na frente dele. Antonelli. Foi o Antonelli, né? Do jumpscare lá que os outros ficavam falando. Porque ele não tava conseguindo nem ver a luz de segurança por causa do spray. Então, a questão... E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, e talvez não seja muito falado, muito discutido na mídia, e falta um pouquinho, eu acho que, de tato. A questão não é os pilotos não quererem correr na chuva porque tá escorregando, porque não tem aderência, porque não sei o quê. Não, é porque eles não estão enxergando. A questão é que algumas vezes que esse cuidado não foi tomado, morreram pilotos. Essa é a questão. Pois é. Júlio Bianchi, o Antônio Hubert, em Spa, em situação muito parecida, morreu. Como é que era o sobrenome dele? Dilano? O Dilano... Eu não sei falar o sobrenome dele, não. Anyway, a questão não é como eu tive o prazer de ver, por exemplo, algumas pessoas comentando que... Ai, nossa, que saudade da época que nós tínhamos pilotos de verdade. Que morriam toda a corrida. Exato. E aí morriam os pilotos de verdade. Então, assim, eu, pelo menos, maricas que sou, prefiro que os pilotos continuem vivos no final da corrida. Prefiro não assistir mais pessoas morrendo para me entreter. Quase todos os pilotos reclamaram da visibilidade, falaram, olha, não tá dando do jeito que tá, porque a gente não tá enxergando. Cara, as câmeras do onboard não estavam conseguindo mostrar, e a gente sabe que a câmera melhora muito a visibilidade. Sim, é só o Verstappen que nunca reclama de nada. Na verdade, ele reclama de não correr na chuva. Ele reclama de não correr na chuva. Só o Verstappen e o Hamilton queriam correr. E aí, a justificativa deles é que correndo se tirava a água da pista, né? Sim. O que, ok, justo. O que eu concordo plenamente. Justo. Não à toa começou-se a corrida atrás do safety car. E a pista cercou muito rápido. Exato. Quando realmente começou a corrida. Concordo plenamente com esses dois comentários. Continuo com o meu comentário de que é mega perigoso. O que eu adiciono, nesse ponto específico, também concordo com os perspectivos de vocês. Só que eu acho que, assim, naquele contexto, o tempo não foi demasiado, mas eu acho que, por exemplo, poderia começar o processo todo 10 minutos antes e poderia não ter... E talvez até 10 minutos antes seria aquele tanto de volta que foi atrás do safety car? Seria. Mas seria um outro contexto de cenário de pista. Porque do jeito que... Na hora que eles começaram de verdade, aí o safety car demorou pra cacete pra sair, na minha visão, entendeu? Aí eu concordo. O safety car demorou pelo menos uma volta a mais que não era necessário. No mínimo. Para o safety car. No mínimo uma dava para não ter rolado. Duas talvez. Dá para argumentar. Vamos pensar aí. Uma pra entender com o safety car na pista. Eles saem. Uma volta pra entender como é que tá a situação da pista. 2 voltas pra eles fazerem um trilho.
ali no meio. Pronto, dava pra largar. Porque na hora que eles largaram já não estava chovendo. Não, no começo da volta 3, eu não concordo que precisava, mas concordo com a decisão de não começar por um excesso de zelo. Tudo bem. Na volta 4 foi absurdo, porque já não tinha nenhuma necessidade. Na volta 4 eles estão colocando na conta do Lando Norris, né? Que falou, tá molhado lá. Mas, olha só, eu entendo, tem que realmente ouvir os pilotos e tal, mas a direção de prova tem todos os onboards, certo? Ela tem todos os onboards, tem todos os CCTVs, tem comunicação direta com todos os fiscais de pista ao redor da pista. Eles podem tomar uma decisão. Na volta 3 já tinha discussão no sentido de conversa, de piloto e equipe falando, não, tá secando bem, não tá secando bem, ou seja, a preocupação já não era mais a visibilidade. A preocupação era, quando é que a gente vai entrar no momento em que eu posso botar o slick? Que foi a discussão antes da bandeira vermelha. Teve a mensagem com o Lando Norris. O problema é visibilidade ou é a água? Ele falou, não, o problema é a visibilidade, beleza? Se fosse água na pista... Era pneu azul, foda-se. Aí não tem problema. Só que aí você entra no Tostines. Se você tiver uma pista molhada pro pneu azul, a visibilidade vai estar uma merda, porque o pneu azul joga, como o Martin Brundle repete 450 mil vezes toda vez que está chovendo, 85 litros por segundo. Não tem como você enxergar, cara. Eu acho muito importante ele repetir isso milhões de vezes, porque de repente as pessoas entendem por que faz diferença. E que não é o que o pneu da Pirelli é ruim. Na verdade, o pneu da Pirelli é muito bom. Exato. E mesmo se o pneu fosse ruim, a Pirelli faz o que a Fórmula 1 manda. Uhum. Se a Fórmula 1 virasse para a Pirelli e falasse assim, faz um pneu que dura 4 corridas, você pode ter certeza que a Pirelli ia fazer. Sim. Porque a Michelin faz isso. A Bridgestone faz isso. A Goodyear faz isso. A Pirelli não faz porque a Pirelli não é ordenada a fazer. Chama briefing. Exato. A Okoyama na Super Fórmula faz também. Mas assim, a questão é, se você tem um carro de efeito solo com um difusor atrás, jogando água 85 litros por segundo para trás, você não vai enxergar, cara. E assim, o que eu falei no começo, largada da Fórmula 2, na hora que rodaram ali em cima da Radeon, eu falei, fudeu, vai morrer alguém. Porque foi exatamente assim que morreu o Antoine Hubert, cuja mãe estava lá no box da Alpine com a mãe do Gasly, que elas são amigas. Vou falar a verdade, uma coisa que muito me pegou foi, caralho, seus filha da puta. Falar isso pro Hamilton e pro Verstappen, sabe? Caralho, seus filha da puta, vocês acabaram de correr homenageando o Hubert Exato. E o Dilano, e aí agora vocês vêm com essa de que, não, porque tem que correr, porque não sei o quê, porque palhaçada, blá, blá, blá. Tomar no cu, pelo amor de Deus, cara. Mas mostra quem efetivamente... Porque, assim, por exemplo, o Gasly, você sabe que ele tá fazendo aquilo e ele sofre com aquilo. Toda vez que tem corrida em Spa, ele vai lá, sobe, põe flor onde morreu o Antoine Hubert. Ele tem até hoje, né, no capacete. O Leclerc tem até hoje o Bianchi no capacete. Foram pessoas que morreram porque, entre aspas, os pilotos não eram maricas. O Hubert não, porque o acidente foi diferente. Mas o acidente do Hubert em condições normais de pista é um alerta para você não correr em condições anormais de pista. Enquanto que o do Bianchi é só isso. O do Bianchi óbvio, tem a questão que tinha o trator, né, o negócio de levantar os carros e tal, com certeza. Mas ele aquaplanou na pista e bateu de novo. Então, assim, poxa, né? Sim, seria muito legal ver o que a gente viu aqui no Brasil, Max Verstappen dando aquele show na chuva. Seria muito legal. Porém, esses carros não permitem. Sim. Todo mundo sabia, a gente sabia disso quando lá atrás falaram vamos voltar com efeito solo. Um dos primeiros tópicos que surgiu foi correr na chuva vai ficar difícil, se não ficar impossível. Todo mundo sabe disso. Na Fórmula 2, o maluco bateu na volta de apresentação atrás do safety car e você vendo o onboard, era impossível ver o carro da frente. O carro da frente saiu da linha normal e o cara encheu a traseira do maluco. Então, assim, beleza, eu particularmente não estava assistindo ao vivo. Então, para mim, não fez a menor diferença. Eu simplesmente cheguei, peguei o replay da F1 TV, pulei todo blá 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 e assisti a corrida. Para mim foi ótimo. Mas, mesmo se eu estivesse assistindo, isso é uma decisão, igual você falar assim, porra, por que a Fórmula 3 não correu? Podia ter corrido. Pois é. Para não acontecer isso. Para não ter que fazer, por exemplo, a briga que tá dando no MotoGP.
GP agora, que morreu um moleque de 15 anos num teste e a organização não falou nada, tipo, tá fingindo que não existe. A gente quer que aconteça isso? Aí, se eles voltam pra pista ou se eles largam do jeito que estava, tá? E acontece uma merda, qual ia ser a reação de todo mundo? Ah, porque a FIA tinha que ter parado a corrida, não dava pra ter corrido assim, blá, 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 blá. Como, graças a Deus, nada aconteceu, por que a FIA não deixou largar? Sim, porque ela não largou a Fórmula 3. Exato. Ela, quando viu o estado que estava a Fórmula 2, deu bandeira vermelha e correram só depois. A Fórmula 1 não largou. Por quê? Porque a obrigação do Marques agora é essa. A primeira obrigação dele é garantir a segurança dos pilotos, cara. Eu sou muito a favor daquele negócio de, assim, errar pelo excesso de zelo, pelo excesso de cuidado. Cara, prefiro 1000 vezes. Ah, podia ter corrido? Podia. Melhor que não correu, porque se desse merda aí... Podia ter corrido. Essa semana eu escrevi um negócio sobre o Jim Clark, porque justamente ele detestava Spa. Ele corria na Spa antiga, né? E ele odiava Spa, justamente porque todas as vezes que ele ia correr lá, morreu alguém. E teve o primeiro final de semana que ele correu lá, morreram 3 pessoas. O Jack Stewart quase morreu em Spa. Não é uma pista simples, sem chuva. Então, assim, eu não consigo entender a pessoa que, na minha cabeça, gosta da mesma forma que eu gosto da Fórmula 1. Número 1, achar que isso é uma decisão dos pilotos, porque isso é uma ignorância que não tem nem explicação, não vale nem a pena entrar no mérito. E número 2, ter essa visão de espectador do Coliseu Romano, de que, tipo, vocês estão aqui pra me entreter, cara. Se vocês morrerem, paciência. Porra, vai assistir MMA então, malandro. Vai assistir um negócio desse, cara. Que as pessoas se machucam para o seu entretenimento. Fórmula 1 não é isso, cara. Eu vejo a galera falando, não, porque esse bando de marica de fresco que não corre na chuva, não sei o que lá. Aí eu fico pensando, qual é a necessidade das pessoas de ter que mostrar que são tão corajosos, tão acima de cuidar da própria segurança e da própria saúde? Ah, mas é a síndrome, né, Aninha? É aquela famosa, né? Aí rola aquelas pesquisas que mostram, não, porque mulher vive mais que homem. E aí as pessoas se perguntam por quê? Sim, por que será? Não, e olha só, tem a velha frase de que a coragem e a estupidez são muito, muito, muito parecidas e por isso que a vida é tão difícil. E é verdade. Não é coragem você virar e falar assim, ah, poxa, olha só o risco. Eu vou dirigir a 300 km por hora sem ter a menor noção do que está acontecendo na minha frente. Eu achei muito interessante, durante a transmissão, o Martin Brundle falou uma coisa que na hora que ele falou, eu falei, nossa, que estranho, que ele falou o seguinte, se você não está disposto a apertar o acelerador até o fundo na chuva, tá na hora de parar. E ele até falou que ele vai correr em Spa com o filho, o Alex Brundle, e já avisou para o filho que se estiver chovendo ou estiver de noite, ele, Martin Brundle, não vai dirigir. Por quê? Porque ele falou, eu não tenho mais essa capacidade, eu não tenho mais a capacidade de apertar o acelerador até o final nessas situações. Então, eu não posso me considerar mais um piloto de carro de corrida nessas situações. Por quê? Aí ele explicou. Por quê? Porque se você não fizer isso, vão bater na sua traseira. Porque a pessoa que está vindo atrás de você, que está apertando o acelerador até o fundo, vai bater em você. Então, assim, o risco é tão grande que você, para estar na pista nessa hora, você tem que estar disposto a correr o risco máximo. E por que que a gente está obrigando, né? Por que que essas pessoas querem obrigar esses pilotos a correrem esse risco? Desnecessariamente, cara. Era só esperar um pouquinho. Correr sem enxergar, cara, a 300 km por hora. Qual é o sentido disso? Isso aí eu concordo totalmente com vocês. O ponto que eu comentei era de que, assim, eu concordo totalmente com isso, mas, tipo, tem 15 minutos, 10 minutos ali antes que dava pra ter começado, assim, entende? E já que tá tudo errado nesse ponto de desenvolver pneu e que faz o pneu azul perfeito que ninguém consegue ver nada, usa esse pneu pra algo útil, entendeu? Pá, dá 5 voltas com os carros tudo aqui com esse pneu azul pra dar uma secada na pista. Alguma coisa ia ajudar nesse ponto, entende? Eles podiam ter feito as voltas atrás do safety car com azul, de pneu azul, e aí põe o verde e vai. Só que aí o problema é que essa parada teria que ser um pit stop, porque na regra da Fórmula 1 não tem como você parar a corrida e o intervalo mínimo para ela recomeçar é 10 minutos. Então você daria 3, 4 voltas de pneu azul atrás do safety car, que não vai tirar 85 litros, porque os 85 litros por segundo são a 300 por hora e o safety car não dá 300 por hora. E aí você teria que parar. Você teria que basicamente dar uma bandeira vermelha para tentar largar parado. Eu ia falar isso, dar vermelho. Pois é, mas aí você vai limpar
a pista, ok, e vai parar. Bandeira vermelha, todo mundo vai pro grid de novo. Acho que são duas opções possíveis, mas teria mais uma interrupção. Mas só que tem o seguinte, essa interrupção significa menos voltas de corrida, porque cada volta que você dá atrás do safety car diminui a corrida. Sim, mas é que assim, cara, do jeito que foi a corrida ali, essas voltas ali, meio que talvez, vamos colocar que fizesse sentido, que pelo menos, teve o quê? Foi 7, 8 voltas com o pneu verde? Pra começar todo mundo colocar slick? Não, Foi. foram mais. Não, foi mais. Se eu não me engano, quem parou primeiro, parou com 11. 11, 12 e 13. É 11, 12, tá? Um quarto de prova, assim. Por que eu digo isso? Porque, cara, essas 11, 12 voltas foram a prova. Foi onde aconteceu as coisas mais legais, assim. O resto foi mais, não colocar assim, estratégico e tal. Na verdade, a prova foi decidida na troca. Não foi enquanto tava com os pneus verdes. A prova foi decidida em quem parou a segunda vez. Exato. Quem parou a segunda vez dançou. Huckenberg, Antonelli, Alonso, Sainz, Colapinto e Hadjar. E na hora de quem parou a primeira vez. Exato. E quem parou na volta 12? Quem parou na volta 13, que foi Norris, o Tsunoda, o Ocon e o Hadjar, dançaram. Pois o Hadjar dançou 2 vezes e por isso terminou em última, né? Pois é. Porque ele dançou na parada tardia, aí pararam ele cedo, a segunda vez, ele deu 7 voltas de médio, e aí botou o duro e terminou em último. Mas assim, é muito claro o seguinte, você olhar, quem se deu bem? Quem parou na volta 11, fora o Alonso, que o carro é uma merda, então não adianta. Aí o Huckenberg tinha se dado muito bem, só que aí ele parou a segunda vez, aí ele dançou. Ele parou a segunda vez porque, na verdade, ele destruiu os pneus dele, né? É. Sim, mas na hora que ele parou a segunda vez, ele perdeu todas as posições que ele tinha ganhado por ter parado cedo. Perdeu. Sim, e quem se deu melhor, né, obviamente, foi o Hamilton, que parou com 11, e o Piastri, que parou com 12, mas o Norris. Teve que parar depois. Pois é, mas você sabe por que o Norris teve que parar depois? Eu descobri isso hoje. Eu não sabia. Eu achei que a equipe simplesmente não quis fazer o double stack, que eu achei estranho. Porque eles tinham uma mega vantagem pro Leclerc já. Sim. A questão foi, por que o Norris escolheu o duro, ele não podia fazer o double stack porque o pneu não estava lá. Tinha que buscar o pneu. Então ele deu mais uma volta. Nessa volta ele perdeu 4 segundos. É inacreditável. Mas aí, sem entrar na questão do Norris, aí volta na questão que a gente sempre fala da Ferrari. Não é pro piloto tomar essa decisão, cara. Como que o piloto vai saber que se ele escolher o duro, ele não pode fazer o double stack, porque tem 450 mil pessoas trabalhando na estratégia. O maluco que tá dirigindo é quem precisa tomar essa decisão? Sem todos os fatos e sem todas as informações? Só pode dar O errado. ideal era a McLaren ter falado, olha, a gente vai fazer o double stack, você vai de médio. Não, acabou. Ou no mínimo ter falado, se você quiser o duro, não vai rolar o double stack. Você vai dar mais uma volta de verde. Aí tudo bem. Aí se ele virar e falar, mas eu quero, aí tudo bem. Aí uma decisão dele, foda-se. Mas Exato. ele, sem todas as informações, ele toma a decisão. Obviamente ele vai ser prejudicado, porque vai dar mais uma volta com um pneu que já estava absolutamente inapropriado. Nossa, se ele tivesse colocado médio, tinha dado uma corrida. Por quê? Porque ele e o Piastri iam acabar disputando, iam destruir os pneus e iam ter que parar de novo. O Leclerc e o Max iam ficar ali do jeito que eles foram. Exato. Até o fim. E aí ia ser, na verdade, o Piastri e o Norris recuperando as posições. Ia ser tipo o Russell do ano passado. Muito provavelmente eles iam conseguir, né? Porque o carro deles é fabuloso. Sim, mas pô, seria uma corrida, né? Mas aí faltou o Lando também, né? E aí entra, acho que aí a gente já pode entrar no Papaya Cast. I can't, it's broken! It's broken! Fuck! Papaya Cast. Entra a questão de que a McLaren tem uma mega vantagem sobre todo mundo. O carro deles, realmente, eles consertaram o último problema, que era, por acaso, ilustrado pela La Source, né, que é a primeira curva do circuito de Spa, que era essas curvas de baixíssima velocidade com a necessidade de mega tração na saída, né? Porque você ter uma saída ruim da La Source, você paga essa saída ruim durante, 30 segundos, até a freada lá do final da reta. A Ferrari que o diga. Pois é, então a McLaren resolveu esse problema. Então eles com certeza poderiam ter arriscado fazer isso. Mas assim, será que eles gostariam de ter arriscado isso? Porque no final das contas, terminou sendo uma corrida altamente confortável para a McLaren, 43 pontos, né?
que eles marcaram. Não azedou a relação entre o Norris e o Piastri, que eventualmente pode acontecer se eles realmente tiverem uma disputa acirrada. Eu tô achando que não vai acontecer, porque o Lando é muito cabaço, cara. Ele é muito cabaço. Ele não chega, cara. O Lando não chega, velho. E aí entra na minha outra questão, que eu não entendi, que foi a tranquilidade que o Norris levou a corrida, ele e o engenheiro dele levaram a corrida, porque eles acharam que o Piastri teria que parar. Em nenhum momento eles imaginaram que ia todo mundo até o final, só que foi uma galera até o final. Então não é assim, o Norris tem um puta carro, então ele deu 30 voltas de médio. Não, o Berman deu 30 voltas de médio de Haas, cara. O Gasly deu 30 voltas de médio de Alpine. Então não é que era impossível. O Leclerc e o Verstappen deram 30 voltas de médio disputando posição. Sim, correndo atrás um do outro. Então, assim, mais uma vez, concordo que o Norris está mais uma vez provando a fama de meio bundão dele, mas eu acho que a equipe está deixando ele na mão também, porque eu acho que cabe ao engenheiro dele virar e falar: aperta o passo aí, amigo. Sabe qual é o grande problema? O momento em que ele apertou o passo, ele errou. Eu ia falar não, isso. Aí já era. Na hora... Todos os momentos. Não foi uma, não foi duas. Foram uns 3 erros. Foram 3. Ele travou o pneu 2 vezes e saiu da pista na P1 uma vez. Só porque eles esperaram até faltando 10 voltas. Aí é óbvio que ele tem que... Se eles tivessem falado pra ele, por quê? Faltando 10 voltas, é o seguinte, você tem que tirar 8 décimos por volta. 20 voltas antes, faz aí 3, 4 décimos mais rápido. É diferente, entendeu? O Norris errou demais. Isso eu não vou discutir. Mas eu acho que é culpa da equipe de botar ele na situação de cometer esses erros. Cara, sabe por que eu não acho? Porque eu tava seguindo, né, o tempo e tal, até pra ver, mais pra comparar como a Ferrari tava em relação à Red Bull e a própria McLaren, né, o Piastri no caso, né? Chegou um certo ponto que o Piastri estava com certeza absoluta dando aquela gerenciada no pneu. Sim, ele inclusive, Piastri, corridaça dele. 2, que eles meio que chegaram no limite do pneu ali, né? E todo mundo começou a ter algum problema para virar volta, tanto é que as voltas começaram a ficar muito próximas entre Piastri, Leclerc e Verstappen. O Norris passou desse ponto, né, do ponto de gasto, vamos dizer assim, do ponto auge do médio, e aí ele começou a virar muito bem. Então, mesmo que ele não quisesse, vou botar assim, tá? Mesmo que ele não quisesse, que ele não tivesse a informação da equipe, não sei o que, ele forçando pouco, vamos dizer assim. Só tipo assim, vou de boa, porque ele tá ali na minha frente, vou chegar, sem precisar exagerar grandes coisas. Ele tava se aproximando e ele ia se aproximar. E quando ele tinha que realmente, chegava, sei lá, a 2 segundos do Oscar, que era o momento de ele falar, ok, senti o cheiro de sangue, vambora, ele errava, aí voltava pra 5 segundos. Ele nunca chegou a ameaçar. Aí é que tá. Por isso que eu não acho que esteja tanto assim na equipe, cara. Das chances que ele teve de chegar, ele não fez. Não é por causa disso que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte, o Piastri, a penúltima volta do Piastri foi a melhor volta dele na corrida. Então, eles tinham que ter mandado o Norris apertar para forçar o Piastri a apertar. O Piastri tava economizando pneu, cara. A penúltima volta dele foi a melhor volta dele na corrida. Porque o Norris estava vindo, não ia chegar de jeito nenhum, tava 3 segundos, faltando 2 voltas, não ia chegar, né? Então o Piastri falou, peraí, deixa eu dar uma gastadinha no meu pneu aqui, garantiu, aí o Norris terminou 5 segundos atrás que ele tirou o pé. Mas assim, eu acho que a equipe tinha que ter virado pro Norris e falado, aperta ele. Porque você tem que forçar o cara a gastar o pneu dele. O lance que eu falo é que assim, todos esses contextos, todos esses erros que a gente comentou aqui, são provenientes de um único erro. Que é o Lando fazer aquela relargada pavorosa. Ele distracionou pra cacete antes de começar a volta. Mas ele ia perder. Foi igual na sprint, cara. Largando na frente ali, você vai perder a posição, cara. Mas o cara vai montar estratégia de equipe pro Lando. Não, Lando, você vai perder pro Piastri na segunda volta. Entende? Então, tipo assim, cara, não é possível que ele não conseguia fazer o negócio assim. É porque não foi só perder a posição. Ele perdeu a posição e deixou o Piastri abrir. Não, e aí, mais um erro da equipe, que falou que, né, ele falou, porra, mas a minha bateria não tá carregando. Ah, a gente gastou demais a bateria. Pô, não dá, né, cara? Não dá pra McLaren, liderando o campeonato, dobro de pontos da equipe em segundo lugar, dar um vacilo desse. Gastar demais bateria atrás do safety car? Porra, pelo amor de Deus. Tinha que dar num engenheiro desse. Mas quem ativa a bateria
guia é o Lando, né? Não é a equipe. É, cara. Ah, mas ele ativa na ordem põe no modo tal, põe no modo tal. A gente não tava aqui no último cast discutindo o Sonny Hayes na largada de Silverstone lá? Se a culpa era dele ou se era da equipe? Entende? É basicamente o rolê, tá ligado? É ele que não faz gestão. Pô, o cara tá 7 anos na McLaren e não sabe fazer uma gestão de bateria, cara. Pois é, porque ele não sabe o que é cada coisa até hoje. Ele não sabe o que é cada configuração pra ver que tem alguma coisa de estranho. Não é possível. Não, eu acho que ele confia no engenheiro e fala, beleza, falou pra botar, o cara deve saber o que tá fazendo. Eu imagino que seja, aliás, né, a gente tem que falar quando a gente chegar no Hamilton, tem uma questão aí de engenharia também de corrida, né, do Hamilton, que também foi interessante. Mas eu não sei, assim, eu não gostaria de dizer isso, mas eu acho que a equipe está muito confortável em ver o Piastri na frente e pensar, tá tudo bem, vamos assim, porque, vamos falar sério, o Piastri é uma aposta melhor, cara. Sim, talvez eles tenham chegado nessa conclusão, tipo, cara, não tem por que a gente ficar forçando a barra pra uma disputa agora, sendo que a gente tá ganhando o campeonato, os 2 campeonatos de longe, vou forçar essa disputa pra quê? Não, deixa rolar. Vou fazer Mercedes 2016? Só que aí chega no ponto assim, Orlando não se ajuda. Exato. Essa é que é a grande questão. Que eu tô falando que eu acho que a equipe de repente olhou e falou, quer saber? Ele também, né? Porque assim, o Piastri, infelizmente, para o Lando e para os torcedores do Lando, a verdade é que o Piastri, toda vez que precisa, põe o Norris no bolso, cara. Sim. A verdade é essa. Mas o mais cruel é que o Piastri ele faz... Puta... Porque assim, cara, vamos voltar aqui um pouco no tempo. O Max colocava o Tcheco no bolso, mas ele... Era aquela máxima do nerdola na balada, né? O não você já tem, você já vai atrás da humilhação agora. O Max humilhava o Tcheco. O Hamilton humilhava o Bottas, entendeu? Assim. Agora o Piastri ele não precisa humilhar, entende? Então parece que o Piastri não chega no limite, a gente não vê. O Piastri, eu não acho que a gente viu o Piastri que a gente viu na Fórmula 3 e na Fórmula 2 ainda. Não. Que aí sim tinha que dar 100%, porque, né, é todo mundo com carro igual e tal, então tem que correr atrás. O Piastri tá, que eu falei, penúltima volta da corrida, ele pensou, vamos gastar um pouquinho dessa borracha aqui. Imagino que o engenheiro tenha falado pra ele que ele podia, né, tem margem, dá uma volta aí. Mas assim, ele, infelizmente, de novo, para quem torce para o Lando Norris, ele, no momento, é um piloto melhor que o Norris, cara. Inclusive era pra pole ter sido dele, né? Ele errou e ele perdeu a pole. Pois é, o que de repente foi ótimo pra ele. Não foi como se ele tivesse feito uma volta incrível e o Norris fez outra volta incrível em cima. A volta do Norris foi muito boa, tá? By the way. Mas o Piastri errou na volta dele. Então ele não fez a volta que ele deveria ter feito. Que foi como aconteceu na classificação da sprint, né? Acabou que sim, né? Funcionou pra ele. Mas era pra ele ter feito tudo de início. Porque eu duvido que se ele larga na frente e o Norris ultrapassa ele, se ele não ia ficar mais próximo do Norris ao longo da corrida. Sim. Tentando se ele não pegar. ia apertar mais o Norris. Ele ia apertar muito mais. Sim. E volto a dizer, o grande erro na minha concepção foi o Norris escolher botar o pneu duro e ele e o engenheiro dele, o time de engenheiros dele, quem quer que seja, ter confiado que o Piastri precisaria parar. Porque teve um momento da corrida que o Norris estava nessa, de tipo, não, ele vai precisar parar. Então, beleza. Então, economiza o seu pneu para brigar com ele no final. Porque aí o Norris ia ter um pneu melhor. O Piastri, desculpa, ia ter um pneu melhor. O Norris ia estar na frente e o Norris ia ter que se defender do Piastri. Em nenhum momento eles consideraram a hipótese de que o Piastri talvez não precisasse parar. E que eles deveriam ter forçado, enquanto o Norris estava de duro, que forçar o cara a gastar com 10 voltas, mais ou menos, 15 voltas no máximo. Quando o Norris não chega no Piastri, pra que o Piastri vai gastar o pneu dele? Exato. Sabe? Mas é isso. Tão óbvio. Se o Norris está lá a 8 segundos, cai para 7.9, sobe para 8.5, cai para 8.2, sobe para 8. Para que o Piastri vai gastar o pneu dele? E esse é o grande erro que eu acho. É que a equipe tinha que ter falado pro Norris, aperta ele. Desce para 5 segundos, desce para 4 segundos. Porque aí, vamos supor, tá? 4 segundos, se o Piastri para, ele tá a uns 15 do Norris. Começou a ficar esquisito. 8, ele tá a 10, 12. Com pneu médio e o Norris de pneu duro, velho, porra, o Piastri tira isso mole em 15 voltas, 12 voltas. Só que Sim. O pessoal do Norris não apertou o Piastri, então ele ficou sossegado, visto como terminou a corrida. Que ele terminou, tipo, inteiro. Tá tudo bem, tudo certo. Pois é. Com aquela calma irritante dele. É isso que eu ia falar. Eu sei que eu sou voto vencido. Eu sei que eu tô errado, mas, cara, o Piastri não me desce, velho. Porque, assim, vamos voltar um pouquinho na sprint. Ele toma o passadão do Max lá,
E, pô, assim, pô, a Red Bull tava acertada pra reta, eu sei disso. Mas, pô, não é possível que é só um ameaço e meio, 2 ameaços que o Piastri fazendo no Max naquele sprint. Porque a única coisa que ele precisa é chegar na frente do Norris. Então, exatamente, cara. Ele não precisa ganhar. Eu sei, mas eu Ainda acho mais a sprint. Mas eu acho decepcionante isso, cara. Tipo, pô, você quer ser o melhor? Você tá com o melhor na sua frente ali. Você tá com um carro melhor que o do melhor cara da pista. Vai pra cima do cara, velho. Aí é que tá. Eu não acho que o Piastri quer ser o melhor. Eu acho que o Piastri quer ser campeão. São duas coisas diferentes. É o velho estilo do Prost. É dirigir o mais devagar possível para ganhar. E não ganhar o mais rápido possível. O Piastri é desse estilo. De tipo, cara, e não vamos esquecer. O Piastri é gerenciado e agenciado pelo Mark Webber, que a gente sabe bem o que aconteceu com ele na carreira dele. O Piastri quer ser campeão, só. Se ele for campeão sem ganhar mais nenhuma corrida e ele conseguir ser campeão, ótimo. Ele só precisa chegar na frente do Norris. Se o Norris chegar em 10º, o Piastri pode chegar em 9º. Não tem problema, ele não precisa ganhar a corrida. Eu sei, mas é que isso me deixa um tanto quanto desanimado com esse cara, velho. Eu espero muito que ano que vem, se a McLaren acertar o carro, a Ferrari, a Red Bull, sei lá, acertar um carro que tenha, sei lá, 2, 3 equipes disputando na frente, que tipo, alguém faça a frente pro campeão mundial de 2025, entendeu? Sim. Ano que vem vamos ver quem vai vir com a vantagem. Com certeza alguém vai ter a vantagem. É impossível que não tenha um carro que seja claramente o melhor. Mas veremos. Porque, por exemplo, imagina a vinheta da temporada 2026, assim, começa os pilotos tal, assim, o último piloto, Oscar Piastri. Aquela cara de... Enfim, cara... Tudo bem que o Max, a cara do Max no primeiro, como último piloto, é cara de peixe, né? Sim, olhar de peixe morto. Ele não tá ali, ele não quer estar ali. Exato, é a cara tradicional dele. Entendeu? De eu não queria estar aqui. Eu não queria estar aqui. Pô, mas ele faz a cara de não querer estar aqui. E aí tá ele com aquele olho de peixe morto, entendeu? Vai ser literalmente essa cara do Piastri, cara. Cara de sono. Ah, não sei. A cara do Piastri vai ser cara de tédio. Eu acho que ele consegue ser mais indiferente ainda, sabe? Então, eu acho que é diferente o seguinte, eu não acho que o Piastri é indiferente, eu acho que o Piastri é tranquilo demais. O Max eu acho indiferente. O Verstappen, eu acho que o Verstappen é o tipo do piloto que é raro, que é o seguinte, se amanhã eu tiver que sair da Fórmula 1, tudo bem, eu vou arrumar outra coisa pra fazer que, tipo, e vai ficar tudo bem. O Piastri só é calmo. Então ele não tem. O Piastri nunca, né? Eu acompanhei a carreira dele na F3, na F2 e agora na F1. O Piastri não tem sobressalto. O Piastri é aquele gráfico de batimento cardíaco do quando morreu, entendeu? Ele não sobe, não desce. Você já viu? Tem um vídeo da Nicole Piastri, é num podcast americano, acho que é Red Flags, falando do Oscar, né? Que foi o momento em que ela descobriu que o Oscar tinha coração. A mãe dele falando isso, tá? Sim. Que eles estavam andando de bicicleta, né? E aí eles andam sempre com aqueles relógios, aqueles negócios de controle de batimento, não sei o que lá, pra ter todos aqueles dados, aquelas métricas, né? Então ele tinha lá o medidor dele, que seja. Aí ela caiu no chão, ela caiu da bicicleta. Aí ele chegou pra ela, na maior calma do mundo. Você tá bem? Tá tudo bem? Não sei o que, ajudou, ela levantou, eles continuaram andando. Quando eles chegaram em casa, aí ela, conversando com ele, ela foi olhar, não sei como, ela olhou a métrica dele, né? Aí tava tudo muito normal, até o momento em que ela caiu. O momento em que ela caiu, o coração dele o batimento foi lá em cima e voltou. Aí foi o momento em que ela descobriu que o filho dela tinha coração, porque ele realmente se assustou e ficou preocupado com ela quando ela caiu. Mas na cara, ele mantém tudo muito ali. Ele tem esse autocontrole dessa poker face dele muito forte, é natural dele, né? Tá tudo muito internalizado. Mas enfim, ao contrário do Piastri, né? O Hamilton mostrou bastante indignação, bastante tristeza, bastante putez nesse final de semana. Vamos entrar aí no Ferrari Cash. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferrari Cast. O Hamilton fez uma corridaça, realmente, né? Ele largou do pit e terminou em 7º. O pessoal que largou do pit se deu bem, né? Não podemos esquecer, porque com a largada do safety car, eles largaram do fundo do grid, não largaram do pit. Pois é. Mas também não vamos esquecer que se ele estava no fundo do grid, foi porque ele fez merda. Porque ele mereceu. Foi porque ele mereceu. Eu tô onde eu tô! É porque eu mereci! Porra! Cara, mereceu. E eu achei interessante o seguinte, depois da corrida, o Hamilton falou que a equipe mudou
o engenheiro de performance dele, que, pelo que ele disse, é alguém que veio da Mercedes, que não era engenheiro de performance na Mercedes, falou que é alguém que ele já trabalhou, mas que não há outra capacidade, na outra equipe dele, e a Ferrari resolveu trocar o engenheiro de performance dele na sexta-feira, que eu achei uma decisão estranha, né? Ainda mais com o intervalo que teve entre provas, você podia ter, né, feito isso. Talvez já tivesse trocado antes, eles só anunciaram agora. Não, o Hamilton falou que na sexta-feira ele fez um catch-up gigante com esse engenheiro novo, que não tem nome, não tem, né, ninguém sabe quem é ainda. Era um engenheiro muito engraçado, não tinha rosto, não tinha status. Mas, independente disso, na minha cabeça, é igual mandar ele largar do pit lane. Olha só, a gente vai ter que trocar teu engenheiro. Então vamos trocar agora. Para que vai esperar? Para que vai? Então vamos esperar chegar até as férias para pegar um motor novo? Não, agora, a chance é agora. Então vamos trocar agora e pronto. E no final das contas, o Hamilton fez uma puta de uma corrida. Então... O nome do novo engenheiro de performance do Lewis na Ferrari é Luca Diella. Ele entrou na Ferrari esse ano, vindo de 5 anos na Mercedes. Já tinha trabalhado com Hamilton, como você falou. E então a Ferrari colocou ele ali. Provavelmente a Ferrari, quer dizer, não sei, né? Pode ser que ele já tivesse sido contratado e estava em gardening leave, enfim. Se não foi o caso, a Ferrari chamou o cara pensando já no Hamilton, né? Independente do que foi, é igual pegar um motor extra e levar uma penalidade. Tem que fazer? Então faz. Sim. Vai ficar esperando, pô, não sei o quê. E assim, eu acho que o Hamilton, com 400 anos de Fórmula 1, não se classificou bem na sprint, não se classificou bem no qualifying normal, porque o engenheiro de performance dele foi trocado. Não, né? Fala sério. Ele simplesmente não se acertou. Ele falou que ele, na sprint... aquilo ali é um problema do carro. Com certeza aconteceu alguma coisa ali no carro, beleza. Ele rodou na sprint, né? E aí ele falou que foi por causa de uma peça que ele não estava usando, que o Leclerc tinha usado no Canadá e que o Leclerc tinha tido aquela rodada parecida com a dele. Ele tava bem puto falando isso depois. Só que assim, acho muito estranho, não vou dizer pra vocês que eu não acredito nele que foi uma peça não, tá? Só que eu acho muito estranho ter tido algum tipo de peça nova no carro da Ferrari que ninguém comentou, mesmo que seja uma peça que não precisa ser mostrada, né? Porque tem aquela questão de que, assim, tem aquele relatório de peças novas, ali a equipe só precisa colocar o que é visível. Se tá mudando um negócio que ninguém tá vendo, ela não precisa colocar. Qualquer coisa que não entre em contato com o ar, você não precisa dizer que mudou. A questão é que tudo nesta porra desta equipe vai parar na imprensa italiana, de alguma forma ou de outra. Pode não ir pra um grande, mas aparece num pequenininho. Alguém já teria falado alguma merda, alguma coisa desta merda. Então eu acho muito difícil que seja uma peça, por exemplo, que o Leclerc venha usando. Não, eu acho que deve ter sido uma coisa que eles botaram no carro, não funcionou, ou o Leclerc não gostou, ou falou que não teve ganho, e tiraram, e aí, sei lá, tentaram botar de novo, tentaram ver qual é, e não deu certo. Sinceramente, eu acho que a pecinha fica entre o volante e o banco. Essa peça é sempre complexa. Pelo que eu entendi, essa peça era parte do pacote inteiro, então ela não seria utilizada sozinha. Ela só seria utilizada quando tivesse, de fato, a mudança da traseira, né, da suspensão traseira, e do assoalho, que foi feito nas últimas 2 corridas. Então, eu tendo a pensar que o Leclerc pode ter testado essa peça no Canadá, não ficou no carro porque não era pra ficar, e aí começaram a usar agora. Só que, honestamente... E claramente não deu certo de novo. Não, mas parece que eles se acostumaram com a peça. A questão que eu li era que eram brake pads. E aí, na hora que ele ainda não estava acostumado com aquilo, ele foi frear e aí perdeu a traseira. Aí dá zebra mesmo, normal. Mas aí ele se acostumou e seguiu o barco. Tanto é que no final da corrida ele falou, não, tá tudo certo, o carro tá bom, não sei o que, lá, pediu desculpa pela classificação dele e seguiu o baile. Não, e assim, o Hamilton, eu mais uma vez assisti no onboard dele, e não foi só a questão de que ele, ultrapassou um monte de gente e tal, foi como ele ultrapassou. O Hülkenberg, cara, ele deu um passadão na bus stop, que foi onde ele rodou, lá da fronteira com a Holanda, cara. O Hülkenberg aliviou também, porque não estava a fim de brigar. Mas assim, o Hamilton veio com tudo e falou,
sai da minha frente, mano. É o famoso cheiro do sangue que a gente falou, né, cara? O Hamilton tem demorado pra ele sentir o cheiro de sangue cada fim de semana, mas quando ele sente, é o cara que a gente tá acostumado a ver, cara. Exato. E foi o cara que a gente viu nessa corrida, que eu achei muito bacana. E o principal, ele sentiu confiança no carro pra conseguir fazer essas coisas. Porque eu acho que o que tá faltando pros dois pilotos, não só pra ele, pro Leclerc também, é a confiança no carro. Foi a primeira vez nessa temporada que eu achei que o Hamilton pilotou como ele pilota mesmo, que é tipo, meu irmão, é isso aí, vamos cair dentro e... Uma pena que ele tava lá no fundo, mas assim, foi um corridaço que ele fez, cara. Salvou uns pontinhos, é isso aí. E teve uma outra questão, né? É que ele foi com uma asa mais carregada, o que no início da corrida tava fazendo muita diferença. Com porque certeza. a piscina tava molhada e tudo mais, né? Até a pista secar e voltar pro slick. Que no final matou a corridaça dele, né, aliás. Matou. Mas no início fez muita diferença. Então ele passou um monte de gente que tava com menos downforce também e tudo mais. Foi super arrojado, teve muita confiança no carro, o que é ótimo. Ótimo, ótimo. Quando chegou na segunda parte, quando botou os slicks, a pista já seca, aí ele perdeu muito, porque ele já não tinha velocidade de reta. Quando ele chegou na bunda do Albon, acabou a corrida dele, porque a Williams, com aquela asinha fininha, não tinha como ultrapassar mesmo. Mas o engraçado é que mesmo a Williams com a asinha fininha, onde ele mais estava perdendo para a Williams era no segundo setor. Não era no primeiro nem no terceiro. No primeiro e no terceiro ele estava mais ou menos igual ou melhor. Agora, no segundo, ele perdia tudo que ele ganhava no primeiro e no terceiro. Imagino que era uma questão de ar sujo, que a Ferrari não tá lidando bem, né? Não, mas e mesmo o Leclerc no ar limpo, o segundo setor do Leclerc era ruim. É uma questão do carro, que eles precisam entender agora com essa nova suspensão, se dá pra resolver mais um pouco. Porque eu acho que deu confiança pra eles, aumentou a janela de utilização, que foi uma coisa que o Leclerc falou, que ele esperava que fosse melhor nessa corrida na chuva do que ele foi em Silverstone, porque ele não precisava colocar o carro num setup tão extremo, que é o que ele fez o ano todo, até Silverstone. Exato, é o velho problema que ele vinha reclamando justamente disso, de falar, cara, para o carro funcionar, o carro tem que estar no fio da navalha, que Exato. não é conduzente a bons resultados. Numa corrida comum, vamos dizer assim, sem chuva e tal, com essa questão controlada, já era perigoso, já ficava ruim, já ficava no limite. Imagina numa corrida molhada, que foi o que aconteceu em Silverstone. Numa corrida molhada, nas duas piores pistas para você correr no molhado sem confiança no carro. Pois Silverstone e Spa, porque o segundo setor de Spa, se você não tem confiança no carro, é mortal, e Silverstone, naquelas curvas de alta, se você não tem confiança no carro, você perde, um segundo só naquela parte ali, Copse, Megats, Beckett, você perde um segundo, pô. Pois é, então, realmente, essa abertura da janela do carro, de configuração do carro, ajudou. Ainda tá ruim com a tração na saída das curvas. Isso aí, a Ferrari ainda tá, tipo, você vê, assim, que parece que o carro tá pegando no tranco pra sair da curva, sabe? Sim, aquela hora que o Leclerc errou, que o Verstappen chegou mais perto, ficou muito claro isso. Uhum. Porque se o Verstappen não tivesse errado, ele ia ter ultrapassado. A sorte é que ele deu uma erradinha e aí o Leclerc não foi tão penalizado. Mas você vê que o carro não vai. Você vê que ele não sai igual a Red Bull. Que não é também essa maravilha toda, né? Vamos falar sério, de tração. E o Leclerc não perdeu essa posição, porque ele segurou muito bem, defendeu muito bem do Verstappen, tá? 2, porque ele estava com uma configuração com menos downforce, com menos arrasto. Sim. Então, ele conseguiu ganhar toda a diferença no primeiro e no terceiro setor. Perdia um monte no segundo, mas ganhava no primeiro e no terceiro. Mas o Verstappen mostrou na sprint que perdeu um monte no segundo, não importa. Sim. Porque ninguém te ultrapassa, foi o que o Albon fez com o Hamilton, por exemplo. Você não vai me ultrapassar porque você não vai nunca ter mais velocidade do que eu. Então... E mais ainda, o Verstappen não conseguiu chegar no DRS. Então não foi nem como aconteceu com o Piastri na sprint, que ele ficou no DRS e nem com o DRS ele conseguia ter mais velocidade de reta do que o Hamilton também ficou um tempão no DRS do Albon. Só que não dá pra passar, cara. No caso do Verstappen, ele nem conseguiu chegar no DRS do Leclerc. Porque o Leclerc pilotou, fez um corridaço. As duas Ferraris fizeram muito boas corridas. Agora, se a gente for olhar a classificação, realmente o Hamilton se colocou numa situação que
é complexo. Sim. Mas aí não tem o que fazer, né? Mas aí a Hungria vem aí, e ele é muito bom na Hungria e não... Ele pode virar esse jogo. O Hamilton, eu acho que ele começa a já olhar pro ano que vem. Já teve aquele lance que a gente comentou na sprint de notícia, né? Que, o Hamilton, ele dormiu na fábrica, tudo mais, assim. Ele não tava pensando no carro desse fim de semana, ele tava pensando no carro do ano que vem. Então, assim, ainda mais com essa mudança agora, né, na engenharia dele e tal, assim. Esse outro engenheiro dele, que ele não comunica direito também, tá com os dias contados, tenho certeza. A primeira oportunidade que ele tiver vai limar o cara também. Porra, mas esse cara tá lá desde a época do Sainz, cara, fazendo merda. É inexplicável o porquê que ele ainda tá lá, mas tudo bem. É que o Sainz é o Sainz, né? O Hamilton... Mas já era uma bosta. O Adami tá lá desde o Vettel, cara. Desde antes do Vettel, aliás. Ele já era uma bosta na época que era com o Sainz, cara. Informação errada, o Sainz tinha que brigar com ele pra falar, mas e isso e aquilo, porra, mas fala de... daquelas coisas que, né, acontecem e ninguém consegue explicar, porque... Grande parte dos problemas que aconteciam entre o Leclerc e o Sainz vinham da falta de informação passada pelo Adami, seja pro Sainz, seja pro outro lado da garagem mesmo. Sim. Mas agora, olhando pra temporada de modo realista, Aninha, dá pro Leclerc ser campeão? Dá. Ou se dá. Várias vezes. Não, mas falando sério, eu acho que essa McLaren, ela consegue ser melhor do que a Red Bull de 2023. Ah, não, com certeza. Poderia ser mais dominante se o Piastri tivesse um pouco mais de experiência e 2, o Norris não fosse tão cabaço. Se o Norris não fosse o Norris. Porque os dois pilotos conseguem extrair alguma coisa do carro de forma equilibrada, né? Ninguém precisa colocar o carro no fio da navalha pra sair nada. E ok, o Pérez não era um piloto nível top do top. Mas, cara, era pra ele em 2023 ter feito um 2 direto. Com certeza. Não tô dizendo ele ganhar corridas do Verstappen, eu tô dizendo fazer um 2. Que era como o chegar Bottas, em segundo lugar. O Bottas beliscava assim as coisas. Não, exato. É marcar 43 pontos pra equipe, é isso. É isso. E ele não conseguia. E isso tinha muito a ver com o carro. Sim, como a gente tá vendo agora, a gente viu com o Lawson e a gente tá vendo com o Tsunoda, é a mesma coisa que você tava falando da janela. O carro da Red Bull passou a ter que operar de uma forma... Eu lembro sempre do Albon falando, quando ele era companheiro de equipe do Max Verstappen, que ele falava o seguinte, que ele via a telemetria do Verstappen e falava assim, cara, o carro não faz isso. Tipo, o carro não faz isso. Se eu tentar, eu vou bater. Tipo, na minha mão, o carro não faz isso. Porque o Verstappen tem um talento para segurar um carro que tá já perdido, que as outras pessoas não têm. Então, tudo bem. Mas, assim, a temporada do Tsunoda na Red Bull é emblemática, eu acho, por causa disso. Porque, como foi em todos esses anos, as pessoas falando, cara, não pode ser o piloto. Pô, o Pérez realmente estava uma bosta? Estava uma bosta. O Pérez estava abusando, né? Saindo no Q1 toda hora, ok. Pois é, mas não era pra ele estar saindo no Q1, né? Mas todos os outros pilotos que passaram por lá falaram a mesma coisa. Então, é impossível que todos eles estejam errados. É que o Checo também, ele não se ajudava no fora da pista, né? Ele era insuportável, cara. Ele era muito soberbo, assim. Não, e olha só, os 2 últimos anos do Checo foram uma bosta, cara. Na boa. Sim, eu tô falando fora da pista. Como se tu bastasse isso... Eu acho que ele já tava de saco cheio, ele não sabia mais o que fazer, o carro não respondia, o carro só andava com o Verstappen, porque era naquele limitaço do Verstappen. Era uma coisa que se falava desse regulamento, desde o início, é que o carro tem a tendência de ter understeer. Esse carro tem a tendência de fazer subviragem. Mas a versão mais rápida desse carro é a com oversteer. É a com sobreviragem. É o carro que tá saindo de traseira. Aí você pega um carro que no limite do oversteer funciona muito bem na mão de um piloto que ama, que é o Verstappen, vai dar super bom. Só que não é todo piloto que consegue andar no limite que ele anda. Aí você pensando numa equipe, não vai funcionar. A janela do carro precisa ser maior para que os dois pilotos consigam dirigir o carro de alguma forma. Sim, porque 43 pontos. Exato. Não adianta você ter um piloto marcando 25 toda hora. Assim, adianta. A Red Bull foi campeã. Até a hora que tinha uma equipe ameaçando ela, que era a McLaren. Aí acabou. Pois é. E agora, com esse carro desse ano, que chegou no limite do limite, porque nem com excesso de oversteer ele funciona. Na verdade, ele fica indirigível até pro Max. Funciona
se o Max fizer uma volta de classificação. Mas na corrida, não dá pra tirar a mesma coisa, né? É a primeira vez em 6 anos que o Max passa 3 corridas fora do top 3. É muito absurdo esse número, cara. Mas você vê a evolução do carro. Ou a involução do carro, né, no caso. A sprint foi a primeira vez que o Max Verstappen foi batido no qualifying Spa desde 2020, cara. 2020. Ele tava dominando a pista de Spa, cara. É muito surreal. Só que aí você tem que voltar no que a Aninha tava falando, que é um carro surreal de bom, com certeza. Só que surreal de bom na mão de um piloto só. Adianta para ganhar título? Com certeza. Mas na hora que eles precisaram do segundo piloto, não tinha. Então, adiantou para ganhar título quando não tinha ninguém para enfrentar ele, né? Depois de 2021, quem é que tinha para enfrentar o Max? Ninguém. O Pérez. Fala sério. Pois é. Mas no momento que a McLaren fez aquele upgrade e passou a ter um carro parecido com a Red Bull, acabou. Porque aí eles não têm o outro carro. E aí não tem como sustentar. E esse foi o primeiro final de semana do Lohan Mekies como chefe de equipe da Red Bull, né? Primeira vez que a Red Bull tem um team principal diferente desde 2005. Ele estreou com vitória, pô. Estreou com vitória na sprint, né? É, ué. E acho que o mais surreal de tudo foi ele basicamente pedir desculpas pro Yuki. Acho que é a primeira vez que eu ouvi essa palavra dentro das instalações da Red Bull. Com certeza. Na vida. Porque ele não tinha recebido as atualizações da Red Bull, porque elas tinham sido feitas para serem peças sobressalentes do Verstappen. Exatamente. Meu irmão, é aí que você entende a dinâmica dessa equipe e por que tanto piloto ficava puto. E por que não dava certo. Por que as discrepâncias eram tão grandes. Incrível que não dá certo. Não é a primeira vez que acontece. Isso deve vir acontecendo com frequência desde o Ricardo. Cara, o Tsunoda falou que botaram o assoalho novo no meio do final de semana pra ele, né? Botaram pro Aquali. Isso. Da sprint. Entre o sprint e o quali, eles trocaram o assoalho dele. E foi, eu acho que umas quadras melhores dele, né, no ano, né? Sim, porque ele falou, eu consigo sentir o carro, eu consigo forçar o carro e o carro me falar o que ele tá fazendo. O que isso te diz? Que todos esses pilotos estavam voando cego. O cara entra numa curva e seja o que Deus quiser, segura na mão de Deus e vai, cara. Cara, é tão absurdo que você falasse isso da Williams, eu acreditava, sabe? Pô, o Williams, ela tá economizando a peça de um pra colocar no outro, Sim. ano passado. Fizemos uma peça só porque é isso aí. Talvez a Alpine, esse ano, pô, não, vamos colocar tudo no Gasly, deixa o Colapinto lá, já que ele vai bater esse carro mesmo, deixa ele o que tiver lá. Agora, na Red Bull, cara, na Red Bull. Aliás, rápido comentário aqui. Puta que pariu, hein, Colapinto? Puta que pariu. Tá difícil de defender, né? Que merda de corrida. Aliás, que merda de final de semana que ele fez, cara. Porra, o Gasly lá na frente, meu irmão, segurando, parecia o Jarno Trulli, segurando 54 carros atrás dele e o Colapinto brigando com o Sainz pelo 18º, 19º lugar. A nota alta do Colapinto esse fim de semana é que ele não bateu, né? Porra, não, cara, tá demais, bicho. Na boa, assim, coitado do moleque, mas tá difícil de falar. Não, mas olha só, veja bem. Não tem mais veja bem. Já que você falou do Gasly, aí eu vou voltar pro Tsunoda rapidinho, só porque o Tsunoda foi parado pelo Monte Gasly, né? Porque, na verdade, ele classificou muito bem e ele se ferrou porque ele parou na volta 13. Exatamente. Ele também tem toda a amizade. Aí ele perdeu um monte de posição. Mas é incrível isso. É um negócio muito surreal da Fórmula 1, que eu acho que a gente não fala o suficiente. É o seguinte, essa é a margem da Fórmula 1. O cara que parou na volta 12 teve um tipo de corrida, o cara que parou na volta 13 teve outro. Completamente diferente, muito pior, sem chance e acabou. E não tem como recuperar. Porque, cara, eu tava acompanhando, assim, de olho os tempos, as distâncias do Yuki. O Yuki não fez nada de errado. O Yuki não errou. Eu assisti no onboard dele, cara. Ele fez uma boa corrida. Aí, no final, ele ficou no ar sujo o tempo todo e perdeu o pneu, ok? Tipo, acontece. Não, e não tava lutando por ponto mais. Então, tipo, pois é. Também. Chegar em 11º. Ele tentou muito passar o Monte Gasly, não conseguiu. A amizade falou mais alta, Aninha. Ali não tinha como. Não, e fez o Berman, né? O Berman chegou pela 4ª vez em 11º, que é um recorde. Sim, Monte Gasly segurou o Berman. Chegar na mesma posição que não em primeiro lugar, e ele agora divide com, sei lá, 5, 6 pilotos, porque ele chegou 4 vezes em 11º. Então, parabéns, Berman. Agora já tem um recorde na Fórmula 1, hein? Tem outro, né? Quando ele participou da Ferrari, eu acho que ele também ficou com um recorde aí. Eu não lembro qual. Talvez mais jovem apontar pela Ferrari? Pode ser, o mais jovem apontar pela Ferrari. Eu acho que era o mais jovem a pontuar pela Ferrari desde o Pedro Rodrigues, em
61, eu acho, 60, coisa assim. Ou o Ricardo, Deve ser agora eu isso não lembro mesmo. qual dos Rodrigues era, mas um dos Rodrigues. Eu acho que ele tem sim um recorde daquela vez que ele correu em Jeddah. O Gasly e o Albon, aliás, né, os dois rejeitados pela Red Bull, fizeram a mesma coisa. O Sim. Albon com um pouco mais de facilidade, porque o Hamilton não tinha, estava com muito mais asa que ele, e o Gasly simplesmente na raça, na experiência, segurou o Tsunoda, aí o Tsunoda segurou todo mundo que estava atrás dele, Berma e coisa e tal, então o Gasly ficou lá soberano, assim, também foi uma bela corrida do Gasly, que, vamos, né, falar sério, tá tendo uma belíssima temporada para uma equipe... Tá. Eu falo isso, cara, direto. Cara, o Gasly é muito subestimado. Muito subestimado. Muito, velho. muito. A Red Bull estragou ele. A Red Bull destruiu o Gasly. Eu sempre fui fã do Gasly, eu sempre achei ele um bom piloto. E assim, eu fico feliz de ver ele, né, se dando bem, apesar de estar na Alpine, que tem pessoas que eu não gosto. Mas assim, ele tá fazendo uma puta temporada de novo, cara. Puta de uma temporada, e fica pior ainda pro Colapinto, né? Justamente por isso, porque o Gasly tem umas corridas assim miraculosas e o Colapinto, o milagre dele é não destruir o carro. Sim. Meio foda. Outro que também teve uma corrida de chorar, literalmente, De chorar, literalmente. foi Kimi Antonelli. Jesus amado. O menino penou o final de semana inteiro. Conseguiu classificar pior que o Hamilton, não conseguiu ir a lugar nenhum, em hora nenhuma, na sprint, na corrida, ele simplesmente não conseguia sair do lugar. A parada no box foi ruim, tudo que podia dar errado, deu errado para ele. Realmente foi dramático. Sobre o Antonelli, eu queria trazer mais um pouquinho de discussão do além pista aqui, porque a gente tá falando de um piloto que das últimas 7 corridas só teve o pódio de ponto, né? Aquele pódio do Canadá. O resto não pontuou. E isso acontece no momento que, assim, teoricamente, né? Pelo menos até o dia 29 de junho, o Max ainda não tá sendo especulado. Não, já tá. Já tá? Hoje. Hoje já? Beleza. Saiu hoje que ele tá garantido pra 2026. Acabou a palhaçada. Então, isso que eu tô falando. Até hoje, ele ainda piloto Red Bull. Mas amanhã o Toto Wolff desce no jatinho com ele lá na Hungria lá e já começa a especulação de novo. E ele tá no meio desse furacão todo. Vocês acham que o extrapista tá pesando nele pra ele ter essa fase mal também? Porque assim, ele, claro, cara, depois acho que foi da quali, né? Que ele teve aquela entrevista dele chorando lá. Ele tava muito abatido, velho. Cara, eu acho que tudo tá pesando. Eu acho que a vida de um piloto de Fórmula 1 é difícil pra caramba. O nível de comprometimento, o nível de treinamento, o nível de controle do qual você abre mão da sua vida é surreal. Você não escolhe mais o que você come, você não escolhe mais o que você faz, você tem 1 milhão de obrigações de marketing, tipo assim, é uma vida, não vou dizer que é sofrida, mas que demanda muito. Mas essa incerteza de se o Verstappen vem, quem é que perde o emprego, não pode ser fácil para um moleque de 18 anos, 19 anos, que ele vai fazer agora, cara. Não dá pra achar que tá tudo bem ali. E acho que ali tem que ter um respaldo da equipe, né? Não, tipo, um porque apoio. quem garante que vai ser o Russell, cara, que vai dançar? Um respaldo que eu falo. Não respaldo, tipo, garantilha ali, mas, tipo, um acompanhamento. A gente Eu imagino que ele tenha, cara. Além de um acompanhamento da equipe, tipo, profissional, psicólogo, etc, o que pra um adolescente, que ele é um adolescente, né, gente? Num ambiente desse é muito importante. Eu acho que o Bottas tá fazendo esse trabalho de ser meio que mentor do Kimi, sabe? Porra, mas aí o Bottas vai ensinar ele a ser pé rapado da... Colocar a bunda de fora, fazer piadinha. Não. Tem que ver exatamente o que o Bottas tá ensinando pra ele. Não. Poxa vida, não. Aí você faz um calendário de bunda de fora, entendeu? Ele só não faz porque é de menor ainda. Não, porque o Bottas tem uma puta experiência. O Bottas trabalhou na Mercedes anos a fio, trabalhou com o Hamilton. Ele sabe o que fazer. Ele pode não estar querendo fazer, mas ele sabe o que fazer. Levou vários chocolates do Hamilton, então pode explicar bem como é essa sensação de... Mas o Antonelli vai atrás do Hamilton. Até esse fim de semana mesmo, teve uma hora que começou a chover lá, ele foi guarda-chuva cobrir o Hamilton. Sim, eles se falam também. O Hamilton, inclusive, falou do Antonelli, falou, tipo, bem do Antonelli, falou que não era fácil, que ele não consegue imaginar
final, que era com ele com 18 anos, tá na Fórmula 1, que ele tá fazendo um puta trabalho. O Hamilton deu uma levantada na moral dele Alguém perguntou, não sei qual foi o veículo que perguntou, mas ele deu uma puta levantada na moral do Kimi, tem que levantar mesmo. Eu acho que nenhum dos rookies precisa de ninguém empurrando pra baixo, sabe? O moleque tem 18 anos, cara. Imagina você com 18 anos, tá entre os 20 melhores da sua profissão no mundo, cara. É muito surreal, cara. Eu acho que a gente questiona o Colapinto bastante, também pela forma como ele entrou, né? Porque certeza. Tá muito discrepante ele com o Gasly. O Antonelli com o Russell não tá tanto. Ele teve este final de semana muito ruim. Ele teve azar também, porque, né, rolou uma batidinha na traseira dele. E em Silverstone, ele foi batido, né? Então, rolou um azar, ao mesmo tempo ali no meio do caminho ele pega um pódio numa puta corrida que ele fez, entendeu? Então, o Antonelli tá naquela montanha-russa normal de um rookie, vamos dizer assim. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, que é muito próximo do que o próprio Bortoleto, né? Eu acho que agora parece que o carro da Sauber tá mais constante e o Bortoleto tá conseguindo ficar mais constante também, mas no início, com um carro horroroso, era montanha-russa. E ele muito mais baixos do que altos. O Hadjar, por exemplo, tá com um carro que é bem consistente. Não é um carro super rápido, mas também não é um carro que dá grandes problemas, assim. É um carro que parece ser, pros dois pilotos, confortável de dirigir. O Yuki extraía muito desse carro e o Hadjar tá extraindo bastante desse carro. E o Lawson tá começando também. O Lawson fez um grande fim de semana também. E o Lawson também. Sim. O Lawson tá fazendo sem ninguém notar, né? Ele marcou ponto essa corrida e basicamente ninguém notou que ele marcou ponto essa corrida. Basicamente invisível. Ele tá meio invisível mesmo. Ele marcou ponto... Não, foi o Hadjar que tirou os pontos do Bortoleto. O Hadjar teve uma chance, né? Ele tava numa boa posição pra marcar bons pontos, mas aí deu tudo errado na corrida e ok, acontece. Mas ele fez um bom quali. Porra, no quali ele botou o Bortoleto no bolso, né? Fala sério. Tudo bem que o carro dele é um pouco melhor, né? O carro dele é melhor. Não, a Sauber deu uma melhorada, mas, né, a AlphaTauri ainda é melhor. A Pix Crédito é muito boa de classificação. Sim, mas o Hadjar tá sendo muito bom de classificação. Também. Ele tá metendo o Q3 toda hora. Então, assim, ele tá tendo também uma boa temporada. Sim. Ele dos rookies é o que tá tendo a temporada mais constante. Sim, a consistência dele realmente. Que não é exatamente o forte dele, né? Vamos lembrar. O Hadjar não é conhecido pela tranquilidade. Eu acho que tem a ver com como a equipe tá levando isso e como o carro é constante. E como o carro é fácil de dirigir, né? Exato! É um carro amigo, O carro tá amigo esse ano pra eles, então tá um carro ótimo pra rookie, inclusive, tá ótimo pros dois, de verdade. Duas questões sobre a VCarb que eu queria colocar aqui. A primeira é que a gente chamar ela de VCarb Pix Crédito agora já era conflito diplomático, né? Porque das questões, né, que o povo lá, os donos da patrocinadora, né, da VCarb, estão querendo umas taxas aí, né? É por conta do Pix, né? Tirando transações do meu cartão, coitadinho. Mas enfim, o outro ponto que eu colocar é que o ambiente do Racing Bulls, né, ele é muito mais leve, assim. Tá conseguindo ser mais leve do que da época do Gasly com o Tsunoda. Não tem nem comparação com o Red Bull, por exemplo. Pô, é outra vida. O Lawson com o Hadjar todo fim de semana faz um videozinho de meme, divertindo lá, rachando o bico e tal, assim. Então, tipo, você sente que ali tá mais tranquilo ainda do que era antes, entendeu? E os dois estão franco atirador, cara. Que eles faziam sempre, né? O Tsunoda e o Gasly, cara, tem vários vídeos maneiros da época deles, fazendo palhaçada e chuta bola e não sei o quê. Só que desses dois tá mais, cara. Nossa, eles dublam vídeo TikTok. É isso aí, cara. Tem que... Eles estão numa galhofa maior aí. E vamos ver, né, o que vai acontecer agora na Red Bull, porque uma parte desse clima era o Max, obviamente, vai trazer com ele, né, um pouco dessa... Vamos torcer um pouco dessa leveza aí para a equipe. Tá precisando. É que assim, a leveza era natural da Red Bull. Não falo só na Fórmula 1, falo no esporte como todo, que a Red Bull sempre tem algumas coisas. O clima começou a pesar ao passo que o Christian Horner começou a colocar mais a mão, se parar pra pensar. Sim, foi quando o Matsutitz morreu, pô. Basicamente foi isso. Na hora que começou a briga de quem vai ser o dono agora, aí o bicho pulou. Então, assim, agora que tá com os pingos nos is bem colocados, eu acho que tende
a Red Bull a ficar melhor, né, nesse equilíbrio. Veremos. Assim como melhor foi o fim de semana do Borboleto, né, Aninha? Borboleto voa, rapá. Menino, que final de semana bom. Muito, muito bom. Ganhou um presente do Hamilton e transformou numa corridaça. Pois é. Ele conseguiu chegar no Q3. O Q2 dele, a volta do Q2 dele foi muito boa. E fez a corrida, assim, o melhor que pôde, a ponto de ter... Eu sobrevivi pra ouvir uma ordem de equipe em favor de um brasileiro. Exatamente. Eu acho que eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. E vou te falar, mandaram passar, deu 4, 5 voltas, o Hülkenberg já tava uns 5 segundos atrás dele. Tava mesmo. Pois é. Não foi só mandar passar, não. Foi mandar passar com vontade. Não, foi mandar passar e tchau. E tchau. Tipo assim, estava realmente muito mais rápido. Não conseguiu chegar no Lawson, né? O Lawson conseguiu aumentar o ritmo e manter a distância. Mas aí, pela exatamente a mesma razão que a gente já falou dos outros. Uhum. Tinha um carro melhor acertado, além do carro, né, da Minardi Toro Rosso ser melhor, tava mais acertado e tudo bem, acontece, beleza. É isso. Nada a dizer. O fato de ele ter aberto uns 4, 5 segundos pro Hülkenberg antes do Hülkenberg... Imediatamente. E antes do Hülkenberg parar, porque o Hülkenberg destruiu os pneus dele e teve que parar de novo. O Gabriel estava mais rápido que o Hülkenberg e não destruiu os pneus. O Hulk deu uma pirada, né? Ele subiu pra cabeça um pouco o pódio, Eu né? não sei se subiu pra cabeça, né? Mas assim, Você tô brincando. que ele zoou o rolê esse final de semana, ele zoou. Mas voltando a falar do Bortoleto, o legal foi que ele teve um fim de semana muito complexo e conseguiu se virar muito bem, porque foi um fim de semana de chuva. E ele tava tendo alguns problemas de chuva, né? Quando tava chovendo nas etapas anteriores. Lá Austrália, tem Silverstone. E, cara, esse fim de semana ele tirou de letra. Ele falava que gostava de chuva, mas tava tendo azar na chuva. E esse fim de semana ele teve competência na chuva. Não digo nem que teve sorte, porque, cara, ele fez um excelente fim de semana dele. Eu acho que chuva em Silverstone, ele teve um caso muito parecido com o do Leclerc, que foi uma coisa até que a gente falou, né? Ele viu a galera entrando, Leclerc e Russell entrando pra trocar, e falou assim, bom, se esses caras estão trocando, eu vou seguir eles. E era a hora que a equipe tinha que ter falado, não, fica aí que tu é rookie. Não vai, não. E foi ali que ele se ferrou. Foi nessa troca, né, do intermediário pro Slick, que ele rodou e que ele foi batendo, entendeu? Sim. Que ele foi perdendo posições e tal, e que ele bateu. Foi nessa troca. Eu acho que dessa vez, como assim, foi uma corrida de chuva, mas não foi tão caótica quanto em Silverstone, porque eles esperaram, né, pra começar. Não teve esse momento, um grande momento de dúvida. A dúvida ficou entre as voltas 11 e 12 e ele parou na 12, pronto, legal, entendeu? Não erraram com ele. Então deu certo. Por isso, ele tava fazendo tudo, fez tudo certinho de intermediários, não erraram com ele na estratégia, o que é, olha, um milagre com a Sauber. Pois é. E com o Slick ele também fez um puta trabalho, né? Eu acho que deu tudo certo, tanto o trabalho dele quanto da Sauber nesse final de semana. E o Hülkenberg só não foi melhor porque ele destruiu os pneus dele, tá? Sim. Aí ele teve que parar, porque ele tava caindo muito pra trás, ele ia começar a ser ultrapassado, ele resolveu parar, acreditando também que muitos outros fossem parar. Que deu super errado também pra ele, né? Foi um dos que foi mega prejudicado. Ele tinha se dado bem, porque ele foi um dos que parou cedo. Sim. E aí, quando ele destruiu o pneu, ele voltou pra trás e dançou. Tudo bem também, tem o pódio dele, tá resolvido. Bom, gente, vamos pro melhor pior decepção? Bora lá. Flips, seu melhor. Melhor pra mim ficou Leclerc e Gasly. Acho que os dois, como a gente já discorreu fundo aqui, fizeram belíssimas corridas. Não foi um final de semana de grandes performances para distribuir melhores por aí. Acho que os dois mereceram o melhor. O Hamilton fez um belíssimo domingo, mas não dá para esquecer a sexta e o sábado, então não dá para dar o melhor para ele também. Pior? De pior, pra mim, continua sendo a sprint, cara. Na Bélgica não funciona. Não funciona. Ainda mais que a Pirelli levou, né, o composto de pneu com gap, então ninguém sabia muito bem. Assim, tipo, não gosto, nunca gostei da sprint. Essa semana tivemos uma excelente notícia de sprint, né? Nossa senhora. Que não vai ter Interlagos esse ano que vem. Porra,
Ótimo. No ano que vem não tem mais Interlagos. Excelente Excelente notícia notícia pro público brasileiro. Mas em compensação, botaram o sprint nas piores pistas possíveis. Sim, Singapura, Singapura, Miami, China, Zandvoort. Canadá, tem mais uma. Grã-Bretanha. São 6 sprints. Mas é que nem a MJ fala no Homem-Aranha lá, né? Se você espera decepção, você nunca vai decepcionar. Sim, mas só aconteceu o que você espera. Assim, eu não gosto do MotoGP, não gosto da Fórmula 1, não acho que não faz o menor sentido. Então, assim, e essa, a sprint sábado agora foi trágica. Foi trágica mesmo. Não, foi a largada e acabou. Não, foi perda de tempo. Só serviu pra me fazer acordar cedo. Eu não acordei. Pois é, eu acordei por acaso. Certos estavam vocês. Eu não lembro de quem foi a ideia, mas que eu acho que seria a melhor saída pra uma sprint interessante, que é colocar piloto de teste pra fazer. Ou Hulk, assim. Um terceiro piloto, né? Pra fazer esse sprint. Não acho que funciona. E a minha decepção vai para Mercedes, que ficou, né, com o Antonelli, a gente já falou, mas o Russell teve uma corrida invisível, ficou na terra de ninguém na frente do Albon e atrás do Verstappen. Não ameaçou o Verstappen, não foi ameaçado muito pelo Albon. Então, assim, o carro claramente está andando para trás. Ritmo de corrida horroroso do Russell, viu? Não tá se desenvolvendo igual os outros, tá ficando para trás. E tava frio ainda, Não hein? sei se eles já passaram para 2026 e falaram dane-se, mas assim, não que eu esperasse grandes coisas, mas eu fiquei realmente decepcionado porque eu achei que o Russell pelo menos ia ali, né, quando o Verstappen ficou preso atrás do Leclerc, né, e o Leclerc segurando o Verstappen atrás dele, eu achei que ia dar pro Russell chegar e fazer uma briga ali bacana, mas, porra, ele ficou muito longe, em nenhum momento deu nenhuma esperança de que ia entrar na briga, foi realmente decepcionante. Lastimável. Bom, meu melhor, eu coloquei Charles Leclerc e Bibi Bortoleto. Realmente, pra mim, foram os 2 melhores do final de semana. Milagre do Leclerc conseguir ficar... fazer aquela classificação e colocar o carro em P3, tá? Porque você vê o que Foi ele faz com milagroso. esse carro, foi milagroso aquela classificação. E 2, manter o Verstappen atrás dele. Ele também defendeu com unhas e dentes. O Verstappen tá com a asa traseira da Ferrari gravada na cabeça dele. Ele já deve ter decorado como é que é o difusor da Ferrari, porque, olha, e não deixou o Verstappen chegar no DRS. Isso foi muito importante, muito importante. E Bibi, a gente já falou aqui pra caramba, né? Como ele fez classificação incrível, a corrida dele foi incrível, ele foi mais rápido que o companheiro de equipe, o carro evoluiu e ele evoluiu junto, que é muito, muito, muito importante. Meu pior vai para o senhor Antonelli, né? Tadinho. Mas é isso. Infelizmente, o final de semana dele foi horroroso, muito por erros dele. Tá aí pra aprender, pra melhorar, é novo, é bom, ele é bom, mas foi mal esse final de semana. Bem mal. Minha decepção vai para Carlos Sainz, porque, bom, o Albon tava lá entre os 10, né? E não tenho o que dizer. Mas também foi outro que teve o final de semana que deu tudo errado, né? Mas, assim, classificação foi dele. Não, sim, não foram forças ocultas. Ele, né, deu tudo errado para ele. Não classificou bem. Exato. Aí a estratégia também não foi na direção dele. Foi tudo errado. A minha decepção vai para ele, porque, assim, Albon conseguiu fazer funcionar, principalmente na classificação. Acho que o principal foi a classificação para a corrida, né? Porque tanto é que na sprint foi o contrário, né? O Albon saiu cedo e o Sainz classificou melhor. Exato. Mas para a corrida, o Albon foi pro Q3 e o Sainz ficou na terra de ninguém. O que foi péssimo para a corrida dele. Péssimo. E ele não conseguiu capitalizar durante a corrida, né? Sendo que, assim, acredito que a Williams tem mais carro do que a Aston Martin, né? Tem, com certeza. E tem um carro bem próximo ou melhor do que o da Haas e da Sauber. Era pra ele ter conseguido ultrapassar uma galera. E ele ficou preso atrás do colapinto. O Hamilton fez uma ultrapassagem quase que dupla nos dois e o Sainz ficou preso atrás do colapinto um tempão. Então, realmente, foi um final de semana muito, muito ruim e eu esperava mais dele com certeza absoluta. Dennis, seu melhor? O melhor... Assim, eu não ia dar pra ninguém melhor. Mas eu vou dar pro Bortoleto melhor, porque ele foi muito consistente e a equipe ouviu ele, entendeu? Eu já vi o Binotto não ouvir gente na situação do Bortoleto e ele ouviu, porque, cara, ele tá demonstrando, principalmente nas últimas provas, salva essa de Silverstone que a gente falou, que ele é diferente, cara. Então, assim, a Sauber tá vendo isso, e isso é muito legal. E uma boa parcela desse fim de semana dele ter sido bom foi por conta dele tá conseguindo confiança da equipe. E isso é muito relevante, na minha visão, pra ele crescer como piloto, assim, porque, cara, assim, eu duvido muito que o Hülkenberg vai passar mais, sei lá, 5 anos na equipe. E se a Audi começar a desenvolver legal, a cara da Audi vai ser ele. Se
sei lá, não acontecer o mecatombe da vida, assim, sei lá, o Norris implodir, fazer um ano de Pérez e a McLaren gastar um caminhão de dinheiro pra trazer o Bortoleto de volta, sei lá, uma coisa assim, entendeu? Mas enfim, eu acho que esse fim de semana foi importantíssimo para o Bortoleto no desenvolvimento dele como piloto de Fórmula 1, então por isso que eu coloquei como melhor. Pior, a atualização da Aston Martin, né? A desatualização? Porque assim, Adrian Newey provavelmente não ter encostado um dedo nesse carro. Não, inclusive é uma briga lá dentro, viu? Porque o Newey não quis encostar no carro desse ano. Então assim... Acho que talvez quando apresentaram a prancheta pra ele do carro desse ano, assim, ele pegou e... A gente tava falando antes de gravar aqui de Aba Chuprada, né? Ele deve ter feito que nem quando a Miranda viu a blusa azul da Anne Hathaway lá, né? Ele olhou pra cima, olhou pra baixo, olhou pra cima, olhou pra baixo e seguiu a vida. Porque, pelo amor de Deus, assim, né? Tá certo que o Stroll tira isso e que o Alonso também não tá, assim, nos seus melhores dias, mas eles estão de parabéns, né? De desgraça nesse fim de semana. E como desgraça pouco é bobagem, minha decepção vai pra Lando Norris, né? Porque, mais uma vez, ele tinha a faca e o queijo na mão, jogou o queijo naquele riozinho que passa embaixo do Rouge, pegou a faca e enfiou no peito mais uma vez, né? Pra não dizer outro lugar. Então assim... Então vamos esperar, mas eu acho que o Piastri vai ser campeão antes de chegar no Brasil. So box. É isso por hoje, galera! Muito obrigada aos nossos queridíssimos apoiadores. Sem vocês, não estaríamos aqui. Então, aos nossos apoiadores Monza, nosso agradecimento de coração. E aos nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento nominal vai para... Leonardo Fernandes, Bruno Lopes, Hugo Costermani, Jaime de Oliveira, Ed Silva, Márcio Ferreira, Felipe Soeiro, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Viviane Rocha, Bruno Soares, Jéssica de Araújo, Andressa Venturini, Rafa Rodrigues e a nossa nova membro, Isabela Marques, que já vai estar chegando no nosso grupelho, né? Confira seu e-mail, você mal perde por esperar. É isso aí, muito obrigada, galera, de coração, beijos. Sem vocês, não estaríamos aqui. Pra quem quiser falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Twitter, no Instagram, no Blue Sky. Nosso e-mail é podcastboxboxbox@gmail.com. Também é a nossa chave do Pix. Também estamos no YouTube, Podcast Boxboxbox, então vocês podem ouvir os nossos episódios lá e ver as lives antigas e tudo mais, tá tudo lá. Falando em live, daqui a pouco vai ter mais live, hein? Provavelmente faremos live agora em agosto, devemos ter aí umas 2 ou 3 lives aí durante as férias de verão da Fórmula 1. Então fiquem ligados, cliquem no sininho, ativem o sininho, inscrevam-se. Exatamente. Para vocês terem o alerta das nossas lives, beleza, galera? Então é isso, estaremos de volta na semana que vem, após o GP da Hungria e após o meu aniversário. É isso aí, muito obrigada, beijos e box. Box. Box.